Bom, em 1944, um jornalista chamado Assis Chateaubriand, que era diretor de diários e emissoras associados, ele teve uma visita em RSA Victor em Nova York e se interessou pela televisão. Então ele decidiu criar estações de televisão para as rádios Tupi, do Rio de Janeiro e São Paulo. O Chateaubriand conseguiu alguns financiamentos de empresários para montar essas emissoras e em 1947 ele mandou técnicos para encomendar os equipamentos e em 1949 ele mandou engenheiros dessas rádios, né, para fazer o treinamento de como operar os aparelhos de televisão. E as autorizações para operar os canais de televisão foram concedidas em 1948 para do Rio e 1949 para São Paulo. Bom, e depois que se passaram alguns meses, né, com esses treinamentos, alguns radialistas que foram escolhidos pessoalmente pelo Assis Chateaubriand lançaram a TV Tupi. E eram inicialmente estúdios pequenos, com equipamentos ruins, assim, não diria ruins, equipamentos precários, né, de entrada. E a cerimônia de inauguração foi comandada pelo próprio Chateaubriand. No começo, a TV Tupi ela ocupava o canal 3, mas ocorreram algumas interferências ali com a TV Cultura, porque a TV Cultura ficava no canal 2 e canal 3, né? Então, como eles são adjacentes ali, tiveram algumas interferências. Então, a TV Tupi mudou para o canal 4. E isso acabou melhorando ali o aproveitamento desses canais sem ter essas interferências entre um e outro. Bom, já com a TV Tupi funcionando, né? O, os funcionários, né, que trabalhavam ali, eles acabaram se adaptando muito rápido a essa nova forma de transmissão, né? Por conta das rádios, então eles já tinham uma noção de como trabalhar com aquilo. Então eles acabaram se adaptando muito rápido a esse processo. E a TV Tupi no começo veio com ideias muito inovadoras, né? Inclusive um dos primeiros programas humorísticos que estreou ali 2 dias depois da primeira transmissão. E alguns programas também, como o primeiro telejornal e a primeira telenovela, foram começando a surgir na TV Tupi. Bom, alguns dos programas, né, desses primeiros tempos da Tupi tiveram audiências muito grandes, inclusive tem alguns que ficaram no ar por muito tempo ali. Eu acho que um que vale a pena citar é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E também a TV Tupi ela foi pioneira ali na parte das telenovelas, né? Então, uma que começou ali a ser exibida em 1951 foi a novela Sua Vida Me Pertence. E um dos marcos dessa novela foi que ela apresentou ali o primeiro beijo na televisão brasileira. Fora isso, a TV Tupi também se destacou ali com programas infantis, né? Passando alguns desenhos que eram famosos em outros lugares e começaram a passar aqui. Então, por exemplo, Speed Racer, Ultraman e Ultra Seven. E com todas esses sucessos, né, a TV Tupi ela acabou sendo líder absoluta ali na primeira década que ela apareceu. Bom, em 1960, ali na década de 1960, teve um marco, né, na história da TV Tupi que ela enfrentou ali um desafio de fazer a transmissão ao vivo da inauguração de Brasília, dia 21 de abril de 1960. E na época não existiam satélites para fazer essa transmissão. Então, o pessoal foi muito criativo e inovador, né, ali da TV Tupi. Eles tiveram a ajuda de 3 aviões, 2 da FAB e um da VASP, que foram colocados em círculos ali na rota entre Brasília e São Paulo, de uma forma que um avião acabava passando as ondas para o próximo até chegar à antena lá da rede Tupi em São Paulo, que fazia essa transmissão para as TVs. Bom, e outro marco, né, na história da TV Tupi foi quando eles inauguraram ali o sistema de descagem direta à distância, né, o famoso DDD, na cidade de São Paulo,
uma parceria com a Companhia Telefônica Brasileira e a Embratel. Então, a gente pode ver que a Tupi aí, ela inovou muito, né? Já chegou liderando totalmente esse nicho, né, da transmissão pela TV e acabou conquistando grandes feitos históricos aí. Em 18 de julho de 1980, a TV Tupi encerrava suas atividades. A emissora de televisão, que foi a primeira do país e também da América do Sul, foi impedida de renovar suas concessões após problemas administrativos e financeiros, e teve seu sinal encerrado sob protestos. A crise da rede, porém, começou anos antes do seu fechamento. Em 1968, após a morte de Assis Chateaubriand, fundador da Tupi, os problemas começaram de forma considerável. No decorrer da década de 1970, apesar de manter o segundo lugar em audiência e faturamento, as adversidades começaram a se agravar com o enfraquecimento de greves, processos trabalhistas, demissões e dívidas. O ano de 1980 começou com mais salários atrasados e alguns funcionários chegaram a ser pagos com cheques sem fundo. Até que em julho, com motivos variados para cada uma das filiadas, o presidente João Figueiredo, último mandatário da ditadura militar no Brasil, assinou o decreto que extinguiu a emissora. Para piorar ainda mais a situação, o incêndio do prédio da emissora em São Paulo, em outubro de 1978, tirou a Tupi do ar por alguns minutos e destruiu os novos equipamentos adquiridos pela emissora no mesmo ano, e que nem chegaram a entrar em funcionamento. A pioneira que tinha capacidade para reinar ainda hoje, a Rede Tupi, era um fenômeno para a época, tanto que programas como Os Trapalhões e o programa do Silvio Santos ainda hoje são conhecidos. Com isso, temos a ideia que até os melhores empreendimentos devem ter uma boa administração. A Tupi tinha tudo para continuar no topo até hoje, mas sem alguém à frente para tomar as decisões corretas, ela não se sustentou. Um exemplo recente que utilizou o modelo Canvas na tentativa de recuperação de audiência, que estava em queda, é o SBT. Um dos principais elementos do modelo Canvas é o segmento de clientes, e o SBT tem como foco principal as classes C e D da população brasileira. Para atender a esses clientes, a emissora oferece uma programação diversificada, com atrações de entretenimento, jornalismo, esportes, além de programas que abordam temas relevantes para a população de baixa renda. Outro elemento importante do modelo Canvas é a proposta de valor, ou seja, o que a empresa oferece ao cliente para diferenciar-se da concorrência. No caso do SBT, que é em questão, a proposta de valor é a programação popular, com conteúdo acessível e de qualidade, que atende às demandas do seu público-alvo. A estrutura dos custos também é um elemento-chave do modelo Canvas. E o SBT, por exemplo, procura manter uma estrutura de custos enxuta, sem comprometer a qualidade da sua programação. Para isso, a emissora adota uma estratégia de produção de conteúdo próprio, com equipes internas que desenvolvem programas de sucesso, reduzindo os custos com a aquisição de conteúdo externo. Além disso, o SBT utiliza a publicidade como fonte de receita principal. E para isso mantém uma equipe comercial ativa, que busca parcerias e patrocínios para os seus programas e eventos. A emissora também procura inovar e se adaptar às mudanças do mercado, acompanhando as tendências tecnológicas e investindo em plataformas digitais, por exemplo, como o seu portal de notícias online e as redes sociais, para ampliar sua audiência e manter-se relevante no mercado. Assim, o SBT, como o exemplo citado, utiliza o modelo Canvas para gerir o seu negócio de forma estratégica
identificando as suas principais necessidades e prioridades e garantindo a lucratividade por meio de uma programação diversificada, uma estrutura de custos enxuta, uma equipe comercial ativa e uma postura inovadora e adaptável, o que seria um bom exemplo para salvar a TV Tupi. Agora, sabendo como o modelo de negócio da rede TV Tupi operava quando veio à falência, e se a emissora aplicasse o Canva de uma maneira a atenuar as consequências de uma má gestão? Vale destacar que a aplicação do Canvas por si só não teria sido suficiente para evitar a falência da TV, pois os problemas vão além do que a ferramenta permite tangenciar, mas já seriam uma fonte de oportunidade de melhoria dentro da empresa, um pontapé inicial. Olhando para a parte de propostas de valor, baseado num dos conceitos de Michael Porter, a rivalidade e concorrência, algo que a rede de TV Tupi não faziam e que outras emissoras de TV como a TV Globo e a TV Bandeirantes faziam, era o investimento em programação local, ou seja, produzir conteúdo que reflete valores e costumes de diferentes regiões do país. Dessa forma, o público estaria mais engajado com as informações trazidas nos programas de TV e a TV Tupi ganharia um poder de validade maior no mercado. Bom, além do relacionamento com os telespectadores através da programação diversificada, a rede de TV Tupi poderia estabelecer um canal de atendimento ao público eficiente para responder a dúvidas, sugestões e reclamações dos telespectadores. Um atendimento rápido e eficaz poderia ajudar a construir a confiança do público na emissora e evitar que tivessem queda na audiência e, consequentemente, sua falência. Além disso, a rede Tupi poderia criar programas que permitissem a participação do público, como programas de perguntas e respostas ou programas de votação, ou seja, programas interativos que engajassem os telespectadores. Falando agora das fontes de receitas, algumas emissoras, como a TV Globo, adotaram uma abordagem comercial mais agressiva, fornecendo pacotes de publicidade para anunciantes, investindo em merchandising e estabelecendo parcerias com grandes empresas. A rede Tupi, por outro lado, não teve tanto sucesso em atrair anunciantes e em gerar receita com publicidade, sejam produtoras de conteúdo, patrocinadores ou outros canais de comunicação. A publicidade é uma das mais valiosas fontes de receita que uma emissora de TV pode ter. Portanto, apostar nesse segmento mitigaria os problemas financeiros enfrentados pela emissora futuramente e que corroboraram com a sua falência. Se tratando de custos, por outro lado, em certos momentos de instabilidade, uma empresa deve saber onde cortar os custos. Dessa forma, a rede de TV Tupi poderia ter procurado maneiras de reduzir, principalmente, as despesas administrativas, como renegociar contratos de aluguel, cortar custos com serviços de contabilidade e advocacia e otimizar processos internos para reduzir os gastos. Ainda, poderia ter procurado maneiras de reduzir os custos de produção dos programas, como usar cenários mais simples, reutilizar figurinos e cenários de outros programas e programas mais antigos, e utilizar tecnologias mais avançadas para otimizar a produção. E por fim, a emissora poderia ter optado por cortes de salários para os profissionais que são envolvidos na produção dos programas. Embora essa medida pudesse ter impacto negativo na qualidade dos programas e no moral dos profissionais, seria uma forma de tentar reduzir os custos que a empresa teria e, consequentemente, tentar evitar o déficit financeiro que a empresa teve futuramente. Enfim, esses são alguns possíveis pontos de melhoria que a rede de TV Tupi poderia ter atentado para que não tivesse o final que teve. Aqui nesse slide eu coloco o Business Model Canvas completo, inserindo as mudanças que eu comentei anteriormente. Então, relacionado a proposta de valor, relacionamento, fontes de receitas e estrutura de custos. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.